E veio a inspiração para ministrar hoje. Queridos, mais uma vez, transmitindo esta saudação a você que está no trabalho, a você que está no carro, a você que está em casa, a você que está nos seus afazeres cotidianos. Quero dizer da minha gratidão de poder entrar no seu carro, entrar no seu lar, entrar na sua vida neste momento, para junto com você fazer uma reflexão na palavra de Deus. Já deixo a minha gratidão pelas suas orações, sabendo da minha pequenez e o privilégio de poder estar ocupando este altar, este microfone, para transmitir esta palavra, um púlpito, um altar que é pastoreado por um homem que nós admiramos, nosso pastor, e por obreiros dos quais não sou digno nem de lavar os pés deles, e Deus tem me dado este privilégio. Eu quero fazer uma reflexão baseada no livro do profeta Isaías, que é uma mensagem muito conhecida, mas eu quero falar de um contexto diferenciado, tendo em vista os dias que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 6, eu fiz essa leitura ontem no culto, e quando o pastor me falou, senti no coração de trazer esta mensagem. Capítulo 6, versículo 1, quando Isaías traz o contexto da história, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre o último ano. Tendo em vista o período que nós vivemos, onde o ser humano, não generalizo, mas é uma prática cotidiana da nossa natureza pecaminosa, aonde o ser humano se baseia nos pontos negativos para denegrir uma imagem, onde nós, como seres humanos, somos tentados a nos alimentarmos das fraquezas dos outros, de vivermos muitas vezes como parasitas, sugar do outro, e nos alegramos em um contexto diurno na derrota às alheias. Nós estamos vivendo um período em que é notório, sobretudo pelo avanço da tecnologia, onde as redes sociais mostram e dão o privilégio das pessoas denegrirem, desabafarem, sem mostrarem o rosto, sem assumir uma identidade indicadora. Aonde o ser humano é levado a se esconder por trás de câmeras, de uma tela, e destruir histórias. Então, com base nisso, eu sei que esta mensagem, respeitando todos os outros pontos contraditórios, pois muitas vezes nós pregamos, nós ouvimos o texto do empecilho do rei Uzias no ministério de Isaías, que foi preciso ele morrer para que Isaías fosse escolhido por Deus, mas respeitando todos os pensamentos do texto, eu gostaria de seguir o contexto para falar-lhes sobre o último ano de uma história. E o meu desejo é que esta história possa trazer para você um ânimo, você que está pensando em desistir, como nós ouvimos ontem, por conta da oposição, da adversidade. Você que
talvez esteja vivendo este período de fraqueza, pois como nós seres humanos não estamos isentos de fraquezas, decepções e adversidades. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Isaías não está enfatizando o rei Uzias, mas a ênfase do profeta Isaías é o ano histórico, um divisor de águas. E quando veio isso ao meu coração, à minha mente, eu comecei a refletir acerca da bondade de Deus. Quando nós lemos o livro de Samuel, Deus fez uma promessa a Davi, que depois que Davi morresse, ele ia levantar um dentre o seu sangue, que iria sucedê-lo, e que ele seria fiel à dinastia de Davi para todo sempre. E quando nós analisamos esta promessa, ela foi celebrada, já falei isso, com uma aliança de sal, que era um comprometimento duradouro. E quando nós analisamos o contexto histórico desta dinastia, nós vamos deparar com a bondade, a grandeza de Deus, apesar da fraqueza humana. O olhar de Deus, o acreditar de Deus, o investir de Deus no ser humano, vai além da nossa capacidade interpretativa. Por mais inteligente, por mais exigido, por mais usado que o nosso cérebro seja, não conseguimos nem arranhar o que Deus pensa do ser humano. Quando nós lemos o capítulo 14 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver a história de um homem desta dinastia chamado Amazias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se desviou, perdeu o foco. E ele, perdendo o foco, denegriu o reino, denegriu a dinastia. É quando entra na história o personagem a preço do eu quero me ater, Uzias, também conhecido como Azarias. O interessante, eu quero ler o texto, capítulo 15 do segundo livro dos Reis. O texto é bem taxativo, quando ele apresenta a entrada deste jovem, digamos, em um contexto ocidental, pois com 16 anos na época, já não era tão inexperiente, por conta da formação judaica. O capítulo 14, eu volto a dizer, ele traz uma história de um rei, Jeroboão. E no capítulo 15, o versículo 1 diz: no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, conhecido também como Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. O versículo 2: tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Quando eu uso o tema o último ano, eu quero me ater no contexto histórico.
Porque quantos de nós, leitores da Bíblia, ouvintes, pregadores, curiosos, a gente, como ser humano, não traz uma imagem pejorativa do final de Uzias. E como eu havia dito de novo, como nós seres humanos somos pautados a observar o momento e não a história, a gente costuma julgar, trazer, qualificar uma pessoa pelo momento e não pela história. Observem o que diz a Bíblia, que com o desviar de Amazias, desencadeou uma urgência administrativa na dinastia, no reino de Judá, reino do sul. E essa exigência era abrangente, sócio, política, econômica e espiritual. Em contrapartida, há 27 anos, o reino do norte era liderado por Jeroboão, um homem de história, de respeito real, que também se afastou de Deus. Então há uma urgência no reino do sul. E na sequência da dinastia, tem um jovem de 16 anos, chamado Uzias. E a Bíblia diz que com 16 anos, ele é colocado para reinar sobre a nação, sobre o reino, do qual estava proposto a vinda do Messias. Observem a responsabilidade, observem a coragem, o abdicar de alguns desejos, o abrir mão de sonhos próprios, o abrir mão de uma vida em ascendência, pois é filho de rei, é nobre, 16 anos, desfrutar do melhor. Mas há uma urgência. E Uzias, com 16 anos, é posto rei em Judá. E mesmo analisando a sua inexperiência, se podemos dizer isto, sua inexperiência em vida, ele assume o compromisso. E o versículo 3 é taxativo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tomou uma decisão de abrir mão dos seus desejos humanos, de abrir mão dos seus desejos de adolescentes, de jovem, e assumir uma responsabilidade adulta. Ainda hoje eu tenho amigos, e entre eles alguns da nossa igreja, que fizeram isso, e eu os admiro. Porque quando eles tinham tudo para viver a sua vida em particularidade, abdicaram em prol do rei. E Uzias não foi diferente. Observem que ele, com 16 anos, começa a reinar e assume o reino em momentos difíceis. Porque havia uma crise de relacionamento com o reino do norte. Irmãos,
Não havia acesso diplomático aos próprios irmãos do Reino do Norte. Havia crise. Não era uma proposta de pegar um reino florido. A proposta era de pegar um reino, na ótica humana, falido, ameaçado pelos próprios irmãos do norte. Havia uma crise diplomática com as nações circunvizinhas. Havia uma ameaça de destruição. Não era uma proposta que todos queriam aceitar. De novo, além disso, havia uma crise econômica e uma crise espiritual. E com 16 anos, ele resolve abrir mão dos seus próprios desejos e aceitar a proposta de Deus. Em um ambiente como este, era muito fácil dizer não. Era muito fácil abrir mão e viver a própria vida. Ele aceita a proposta. E ele vai fazer, com a sua pouca idade, o que talvez muitos não fariam. Observem que os seus feitos, nem Davi, nem Salomão, conseguiu passar tanto tempo em um reino como ele. Só há um único rei que reinou mais do que ele, salvo engano, 55 anos, foi Manassés. Mas na dinastia ninguém, tirando o reino de Cristo, conseguiu passar 52 anos na frente de um rei. Ele começou com 16 anos, ele doou a vida. E neste doar, a história, os anos que antecederam o último ano, mostra-nos o quanto importante ele foi. A Bíblia vai discorrer acerca desses anos. E eu quero elencar alguns feitos memoráveis, aguerridos, corajosos, que exigia mais do que uma coragem humana, exigia um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que ele tinha. Em primeiro, diz a Bíblia, ele faz algo para sustentação bélica. E ele se destaca no âmbito militar. A Bíblia diz que ele não temeu as ameaças, não temeu os inimigos. Enquanto os filisteus, os árabes e os amonitas ameaçavam, ele traz uma revolução militar. A Bíblia diz que ele levanta um exército de onde não tinha perspectiva. Mais de 300 mil soldados debaixo das suas ordens são motivados. Ele consegue levantar jovens soldados motivados para acreditar que contra a própria derrota aparentemente humana falando, era visível. Porque essas outras nações estavam pautadas de apoio, aglomerações, coalizões. Mas Judá estava só, sem soldados. Ele vai buscar força em Deus.
Porque a Bíblia diz, ele fez. Para motivar este exército. E formar mais de 300 mil jovens. E incutir na mente deles abrir mão da própria vida em prol do rei. Então ele traz uma revolução militar. A ponto de agora o reino de Judá não temer mais os inimigos. A ponto do reino de Judá agora está protegido. Motivado por um jovem que começou com 16 anos. Ele foi buscar força. E você sabe que buscar força em Deus é bom, mas não é fácil. Você tem que abrir mão de algumas coisas que não queria abrir. Você tem que se isolar de algumas coisas que não queriam se isolar. E a Bíblia diz que ele foi buscar a Deus. E conseguiu formar um exército para proteger a dinastia, para proteger o reino, como eu volto de novo, de qual estava preposto o Messias. Segundo ponto, a criatividade. A Bíblia diz que ele traz um desenvolvimento agrícola. Primeiro ponto, resolução bélica. Segundo ponto, urgência econômica e social. Pois a economia estava falida. E havia ameaças no contexto externo de destruir tudo. Então, neste desenvolvimento agrícola, ele é criativo bastante para abrir cisternas. E, obviamente, para nós, hoje, aqui, em um país continental, tropical, onde a água a gente encontra na maior parte, mas aqui não. Esta região é cercada de um deserto inóspito. Esta região você não vê água em abundância. Nesta região a chuva é essencial justamente para o acúmulo de água. É aqui que ele é inteligente, ele abre cisternas. Para que possa acumular águas, para que possa motivar o povo a investir de novo na plantação, acreditando em um Deus que ia mandar chuva e queria ele, da sua parte, abrir cisterna para acumular aquilo que Deus iria mandar. Então a Bíblia diz que ele abre cisterna em um desenvolvimento agrícola. Lembre que eu primeiro falei do desenvolvimento bélico, agora eu estou atendo-me no agrícola, que era bélico, guerra, combate e defesa. Agrícola está a sustentabilidade econômica. Só para você ter uma pálida ideia, veja o que nós estamos vivendo. Sobretudo o pessoal que foi afetado diretamente por conta de um embargo econômico. Por conta de um relacionamento diplomático ameaçado e por conta de taxas excessivas. Estou dizendo isso só para você sentir o que ele viveu. Se nós estamos assustados, tendo o que nós temos, produzindo o que nós produzimos, imagina ele. Eles não tinham nada. Não tinha água em abundância. Não tinha lavoura em abundância, não tinha agricultura em abundância, não tinha relacionamento diplomático com os vizinhos, ou seja, e a crise econômica era forte. Então olha que a força que ele vai buscar em Deus,
para, na criatividade, abrir cisternas. Isto foi feito por José. O que levou José a se destacar no Egito foi esta criatividade, abrir cisterna para acumular águas, para que a plantação continuasse em tempo de seca, usufruindo da cisterna. Ele fez. Quando a cisterna estava aberta, acumula água, ele vai incentivar o povo a produzir. Pois ele era amante da agricultura e vai colocar no coração do povo. Primeiro ele motiva, ele consegue catequizar a mente dos jovens para a guerra. E agora ele vai convencer, estimular todo o povo a produzir para a preservação do reino. Observa a história que muitas vezes a gente não vê. Observa as entrelinhas que muitas vezes um momento de falha faz a gente esquecer delas. E ele era com Deus, Deus era com ele. E ele fazia o que era reto. Coragem, determinação e foco. A Bíblia diz que ele consegue trazer a produtividade. Ele consegue resolver o problema bélico, resolver o problema social, porque se a economia é boa, a sociedade vive bem. Eles plantam e Deus faz crescer. Mas agora ele vai investir mais pesado ainda. Terceiro ponto, diz a Bíblia, vai fortalecer o reino. Não só o campo, não só o bélico, mas o reino. E ele vai abrir rotas comerciais. Aonde não tinha rotas comerciais, ele vai abri-las. Tudo Uzias, vindo da sua cabeça, do seu pensamento, do relacionamento com Deus. O relacionamento dele com Deus era tão íntimo que a Bíblia diz que Deus abria a mente dele e lhe dava engenhosidade, lhe dava projetos que nenhum homem outro havia pensado. Por conta deste relacionamento, ele abre rotas, consegue relacionamentos diplomáticos e cria portos. Agora tem rota terrestre para escoar a produção. Agora tem rota terrestre para importar. E agora ele vai abrir rotas no mar e construir portos. Agora tem produtividade, tem alimento por terra, tem alimento por águas. E a Bíblia diz que Deus gostou tanto que fez o seu nome se tornar conhecido além das fronteiras. Então todas aquelas nações que tentava destruir, agora reverenciava Judá, consequentemente Uzias. E o quarto ponto, ele era amado pelo povo e Deus lhe fez prosperar. Olha as características deste jovem. Olha as características deste homem. 51 anos de história.
com Deus, amado pelo povo, e Deus fazendo-lhe prosperar. Aí nós vamos para 2 Crônicas. O livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, é interessante no capítulo 26, versículo, salvo engano, 16. É ser humano. Por isso que eu disse que eu não estou falando para pessoas infalíveis. Eu estou falando para pessoas frágeis. Eu estou falando para seres humanos. Como eu volto a dizer, não estamos isentos de em algum momento ceder, de em algum momento fracassarmos mesmo tendo histórias com Deus. 2 Crônicas 26, 16, a história não oculta, mas a história diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Com todo este currículo, com todo o relacionamento, com toda a intimidade com Deus, o orgulho vem. Eu quero dizer com isso que você não foi o primeiro e nem será o último. Homens de relacionamentos, homens que a história diz e conta que fizeram coisas que nós não chegaremos mesmo querendo aos pés deles. Também falharam como nós falhamos. Também foram atingidos pela esta natureza terrível, pecaminosa. E talvez você esteja aí no seu carro, talvez como eu em lágrimas, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja no seu trabalho, e a tua mente está te acusando. As pessoas não estão vendo mais a tua história, as pessoas só estão vendo o último ato, o último ano, mas não conseguem ver os anos que antecederam. E querem fazer você desistir. Mas nesta noite, eu não dormi direito, porque esta mensagem queimava dentro de mim. Você não é o único, você não foi o primeiro e nem será o último, que mesmo tendo uma história linda, relacionamento com Deus, o fracasso vem e te atinge. A Bíblia é recheada dessa história. O orgulho veio. E o homem com tanto relacionamento, com tanta história, é elevado a esquecer de Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Ele é justo. Então, na justiça de Deus, por conta do seu orgulho, por conta de querer usurpar o que não lhe pertencia, o direito sacerdotal, ele é ferido com uma lepra. Na fronte, visível, todos veem. Agora, este homem que eu relatei, pontos da sua história, anos e anos, de pé, agora é tirado não pode mais sentar no trono. É colocado em uma casa à parte. E o versículo 5, eu acho interessante, no capítulo 15 do segundo livro dos Reis. Versículo 5 diz: e o Senhor feriu o rei
e este ficou leproso até o dia da sua morte. Mas veja que a parte B diz: e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Perceba este versículo como ele é interessante. O versículo 5 do capítulo 15 de 2 Reis começa dizendo que por conta do orgulho, Deus o feriu com a lepra. E ele não volta mais para o trono. É colocado em uma casa em particular. E o seu filho, Jotão, vai se responsabilizar de cuidar da administração, de julgar o povo. Mas Deus não tira o reino de Uzias. Você observe que o texto diz que enquanto ele vive, o reino é dele. Jotão só vai administrar sob ordem. Mas Deus não tirou o reino de Uzias. Deus não tirou o seu reino. Colocou em uma casa ao lado. E o seu filho vai cuidar da administração, julgando o povo, cuidando do administrativo. Mas o reino está na mão de Uzias. A Bíblia nos dá o direito de mensurar o quanto Deus o preservou. Leproso. Está no trono? Está não. Está numa casa ao lado? Está. Mas quem é o rei? É ele. O que eu quero concluir é neste ponto que eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã. Observe que são 52 anos. Mas geralmente a gente só prega, a gente só vê o último ano. E quando a gente vê o último ano, a gente só vê crítica. A gente só vê ele impedindo o ministério de alguém. Mas enquanto a gente vê o último ano, as críticas, os defeitos, as falhas, Deus ainda preserva os anos que antecedem. Deus não arranca a história. É por isso que Isaías vai trazer a ênfase histórica. No ano, queira ou que não, entre tantas as mortes da Bíblia, além da de Jesus há outras, mas a dele é uma das mais faladas e da mais pregada. Mas na maioria das vezes a gente prega no ponto pejorativo. No ano Uzias precisa morrer para você crescer. Não precisa. Porque a história vai dizer quem ele é. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado com seus pais. A lepra não apagou a sua história. A lepra não apagou 51 anos de história, digamos assim, por causa de um ano de falha. Faça história enquanto pode. Porque mesmo que o ser humano não veja, o céu catagola, o céu vê. Ele morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Se você for em Jerusalém, na Monte da Oliveira, está lá a cidade de Davi, e ele foi sepultado lá, queira ou que não.
O último ano. No ano que morreu o rei Uzias. Isaías enfatiza o ano, não é Uzias. Ele enfatiza a história. Para que a gente pudesse ver os 51 anos atrás. Levante a cabeça. Ainda dá tempo. Talvez você esteja me ouvindo e esteja afastado do Evangelho. Talvez esses algozes que só vê o último ano e vê de forma pejorativa, eles não sabem que antes desse último ano tem mais alguns anos que você tem história, que você tem coragem, que você tem Deus, que você tem relacionamento. Eles não vê, eles não acompanharam, mas Deus vê, você sabe. Então não deixa que isso te pare, não deixa que isso te jogue para baixo. Levante a cabeça e volta, que ainda dá tempo. E para complicar, eu quero só complicar. Para complicar, aí Mateus capítulo 1, fruto de uma aliança. A lepra não vai fazer desaparecer quem é fruto de uma aliança. Aí Mateus capítulo 1, versículo 6, está registrado o maior rei de Israel. E Jessé gerou a Davi, e Davi a Salomão. Salomão a Roboão, Roboão a Abias, e Abias a Josafá. Josafá a Jorão, que era Amazias, e Amazias Uzias. Ai, a lepra não tirou ele da dinastia. A lepra não tirou ele da genealogia. Porque Deus não viu só um ano, Deus viu 52. Se você botar na balança, ele tem crédito. Pense nisso. Por conta de uma aliança de sal, Deus suportou tudo isso. E você é mais importante ainda, porque você segue numa dinastia eterna. Agora é o sangue de Jesus. Você acha que uma crítica, você acha que uma falha sua, que um fracasso que te atingiu, vai apagar a tua história diante de Deus? A Bíblia diz que não. Não fui eu que fiz a história, é a Bíblia. Eu não inventei nada, é Bíblia. Não dê ouvido os céticos. Não dê ouvidos que não acreditam. Não dê ouvidos que não conhecem a tua história. Mas nesta manhã, eu estou aqui, transmitindo esta palavra a você. Se pensaram que o teu ministério estava acabado, erraram e feio. Se pensaram que você ia desistir porque Deus não ia te advertir e falar com você, erraram e mais feio ainda. Se pensaram que você ia permanecer prostrado porque o fracasso, o erro te atingiu, erraram 2 vezes mais feio. Porque eu quero acreditar que nesta manhã você vai se erguer. Enquanto volto a dizer, as pessoas só verem o último ano. Deus coloca em conta todos os outros. 52 anos de história. Baseado nisto, viveu 67 anos.
Começou com 16, reinou 52, 68 anos. Agora faz um percentual aí. 16 dividido por 52. Menos 6 vezes 6. Quase toda a vida foi para Deus. Quase toda a vida foi para Deus. Você acha que Deus vai desistir de quem dedicou a sua vida e por uma falha, por um fracasso? Você acha que Deus seria tão injusto assim? Levante a cabeça, filho. Levante a cabeça, filha. Força. Se Deus não desistiu de Uzia, nem de um nem outro, em uma aliança que não deu certo, imagina agora que é uma aliança eterna, que nada vai poder quebrá-la, que é a aliança no sangue de Jesus, e você está nessa. Soberano Deus, em nome de Jesus, teu filho, eu te agradeço, Senhor, por falar comigo nesta manhã, por me dar forças para continuar, sabendo que o Senhor não vai desistir de mim, mesmo que os fracassos me atinjam. E obrigado, Deus, por estes ouvidos que estão nos ouvindo. Esteja ele no trabalho, no carro, na casa, no hospital. Esteja onde eles estiverem, Senhor. Somos seres humanos imperfeitos, mas Tu és perfeito. Ajude-nos a caminhar, Senhor. Mesmo com as nossas fraquezas, com as decepções que causamos, mas o Senhor lembra da história. O Senhor não olha como o homem olha. O Senhor não vê como o homem vê. O homem só vê o último ano. Mas o Senhor computa todos os anos. A gente só lembra do ano que ele morreu. E a maioria de nós esquecemos dos 52 anos. Como ele, muitas vezes estamos nós. Então, se a tua filha, se o teu filho está precisando se reerguer, e que as acusações, que as oposições, que as adversidades, que o fracasso diz que eles não vão, a tua palavra diz que vai sim. A graça diz vai sim. O teu perdão diz vai sim. Então aquele pregador que desistiu, traz ele a pregar de novo. Aquele pastor que fracassou, traz ele de novo. Aquele crente que caiu, levanta ele de novo. E os fazem, Senhor, caminhar e sermos nos encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. Pois só a tua bondade e misericórdia faz isso. Cuida de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus.